Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando mais um momento do nosso compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando sobre a Trindade de Deus. Sabe, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus soberano, criador de todas as coisas, inclusive o nosso Criador, Ele é único. Não existe outro Deus senão o nosso Deus. Mas nós também precisamos entender que o nosso Deus, ele é um, porém ele se manifesta como três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós podemos ver isso acontecendo na Bíblia em vários momentos, como por exemplo lá em Gênesis capítulo 1, onde a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Sabe, aqui nós podemos ver as três pessoas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Depois a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas também depois a Bíblia fala que Deus disse, Deus liberou a sua palavra, e a palavra é Jesus. Nós podemos concluir isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo, a palavra, era Deus. Sabe, amados, então aqui nós já podemos ver que Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, Deus liberou a palavra que é o seu Filho Jesus, a própria palavra. Então nós podemos ver as três pessoas da Trindade. Mas se nós formos um pouquinho mais para frente, nós também vemos que quando Deus foi nos criar, quando Deus foi criar o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que Deus falou no plural, façamos. Com quem Deus então estava falando? Com Ele mesmo. Eles estavam se relacionando entre si. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo disse: vamos fazer agora o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas também podemos ver no dia do batismo de Jesus, a Bíblia fala que após Jesus se levantar daquelas águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz lá do céu disse: eis meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então veja que Jesus se batizou, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e Deus Pai falou lá do céu: esse é meu filho em quem eu tenho prazer. Mas nós também podemos ver um outro momento, quando Jesus então ele foi voltar para o Pai após ter ressuscitado. Jesus disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Pai não poderá vos enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Veja que Jesus disse que ele precisava voltar para o Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Então nós podemos concluir que Deus, ele é um, porém ele se manifesta como três pessoas. Essa é a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos então entender como que nós nos relacionamos com a Trindade. E para nós falarmos sobre isso, vamos ver na Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A palavra diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja, amados, que aqui é o momento onde Paulo havia acabado de escrever a sua carta à igreja de Coríntios, e Paulo então vai cumprimentar a igreja no final da sua carta, e Paulo coloca que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco. Aqui nós podemos aprender como que nós nos relacionamos com cada pessoa da Trindade, porque cada pessoa da Trindade se manifesta de uma maneira diferente. E Paulo começa falando então que a graça do Senhor Jesus, Paulo diz que nós nos relacionamos com Jesus através da graça. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. A graça, irmãos, o que é a graça? A graça é Deus dando para você. Deus te abençoando, mesmo sem você merecer. A graça é o favor de Deus imerecido. É quando você não merece, mas você é abençoado. Uma pessoa que tem a graça de Deus, ela tem a bênção de Deus com ela. Uma pessoa que tem a graça de Deus, tudo que ela vai fazer dá certo. A pessoa que tem a graça de Deus, onde ela coloca a mão dela, prospera. A pessoa que tem a graça de Deus, ela tem portas abertas, ela tem os céus abertos sobre ela, porque ela tem a mão de Deus estendida sobre ela, ela tem o favor de Deus.
Quando nós então nos relacionamos com Jesus, nós somos cheios dessa graça. Sabe por quê? Porque Jesus é a própria graça. Sabe, irmãos, a graça ela não é uma doutrina, a graça não é uma religião, a graça é uma pessoa. Jesus é a própria graça. Quando você se relaciona com Jesus, você é cheio da graça. Você então tem portas abertas. Você então, aonde você coloca sua mão dá certo. Tudo que você começa a fazer prospera, porque você tem um favor de Deus com você. E se você quer ser cheio da graça, eu quero te dizer, seja cheio de Jesus, porque Jesus é a graça. Quanto mais você se enche de Jesus, quanto mais você se relaciona com Jesus, mais graça você tem na sua vida. Mais você é cheio da graça e do favor de Deus. E as portas se abrem sobre a sua vida, e onde você coloca sua mão prospera, é abençoado, porque você se torna alguém favorecido de Deus. Então, amados, quando nós nos relacionamos com Deus Filho, com Jesus, nós somos cheios da graça de Deus. A graça só pode ser recebida por meio de Jesus. Não tem como você querer ir atrás da graça sem Jesus, porque Jesus é a graça. Se você quer graça, eu quero te dizer hoje, se relacione com Jesus, busque conhecer Jesus, tenha intimidade e relacionamento com Jesus. Quanto mais você se enche de Jesus, mais você é cheio da graça de Deus. E a segunda pessoa da Trindade, então, no qual nós podemos nos relacionar, é o Deus Pai. Paulo diz aqui que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus. Sabe, quando você se relaciona com Deus, você então recebe o amor, você é amado, você entende o quanto você é amado. Nós só podemos nos relacionar com Deus Pai quando nós entendemos a graça de Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Sabe, o que a Bíblia está dizendo é que ninguém pode se relacionar com Deus como sendo seu Pai, se primeiro não entender a graça de Jesus. Se primeiro não entender a obra de Jesus e não crer e recebê-lo na sua vida. Só tem como chegar diante de Deus Pai se você passar pelo Deus Filho, que é Jesus. Mas uma vez que você recebeu Jesus na sua vida, você se tornou filho de Deus. E agora você pode se relacionar com Deus como sendo seu Pai, o seu Abba Pai, o seu papaizinho querido que te ama, que cuida de você, que protege você, que quer pegar você no colo, te abraçar, cuidar de você. Esse é o amor do Deus Pai. Sabe, eu não sei qual é a figura de pai na terra que você tem. Talvez você nem conhece o seu pai aqui da terra. Ou talvez o seu pai aqui da terra, ele foi mal pra você. Ele te batia, judiava de você, ou nem dava importância pra você, não te dava carinho, não te dava amor. Mas eu quero que você esqueça isso. Que você comece agora a meditar na figura de pai. Um pai bom, um pai que ama, um pai que cuida, um pai que quer sempre o melhor pro teu filho. Eu quero dizer tudo isso que você imaginou agora, como um pai bom. Deus é muito melhor. A mente sua não consegue imaginar o quanto Deus te ama. O quanto o papai, o Abba Pai, o Senhor ama você. E Ele quer cuidar de você. E Ele quer cuidar de cada detalhe da sua vida porque Ele ama você. Ele tem o melhor para você. E quanto mais você se relaciona com Deus como sendo seu pai, mais você entende o quanto você é amado. E quando você entende que você é amado, você então tem uma vida de desfrute, uma vida prazerosa, uma vida de alegria. Quando você descobre que é amado, então você vive não aceitando qualquer coisa na sua vida, porque você sabe que o seu papai que te ama tem o melhor para você. Por isso eu quero dizer para você, se relacione com Deus Pai. Uma vez que você recebeu Jesus, você se tornou filho. Se relacione com Deus como sendo o filho amado do Senhor. O apóstolo João, ele tinha a revelação do quanto ele era amado. E quando ele foi escrever sobre ele mesmo, ele disse que ele era o discípulo a quem Jesus amava. Eu quero dizer para você, você pode se intitular como o discípulo a quem Jesus ama. Você pode se intitular como filho ou filha a quem o Pai ama. Você é amado. Por isso você pode acordar todos os dias e declarar: eu sou amado, eu sou amada, o papai me ama, eu tenho um Abba Pai que me ama, que cuida de mim e que tem o melhor para a minha vida. Talvez você já ouviu falar que você é amado, mas eu quero te convidar a partir de hoje a se relacionar com Deus como um filho amado, porque Ele é o papai que te ama. Amém? Então agora nós entramos na terceira pessoa da Trindade, que é Deus Espírito Santo. Paulo ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco.
Sabe, amados, quando nós nos relacionamos com o Deus Filho, nós nos relacionamos pela graça de Deus. Nós somos cheios da graça, encharcados da graça. Quando nós nos relacionamos com Deus Pai, nós entendemos o amor dele. Quanto ele é um pai que ama, que cuida, que protege, somos cheios do amor. Mas quando nós então nos relacionamos com Deus Espírito Santo, a Bíblia fala, Paulo fala sobre a comunhão. Comunhão nos fala de relacionamento, de intimidade, de conversar, de falar as mesmas coisas, de pensar igual. E o Espírito Santo ele veio para ter comunhão com você. Uma vez que você recebeu Jesus na sua vida, na mesma hora, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. E a Bíblia fala que ele veio para nos ensinar todas as coisas. Eu quero dizer que o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, habita em você e ele quer te ensinar tudo. Todas as coisas, Deus Espírito Santo quer ensinar você. E ele sabe de todas as coisas, ele tem o conhecimento de todas as coisas porque ele é onisciente. Ele sabe, ele conhece, ele é Deus. Queira aprender dele, se relacione com ele, converse com ele, fale com ele, peça a instrução dele, peça a direção dele. Deixa ele conduzir a sua vida, deixa ele te guiar, deixa ele te ensinar, porque essa é a função do Espírito Santo. A Bíblia fala também que o Espírito Santo veio para nos revelar Jesus. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, ele começa a mostrar Jesus para você. Quando você lê a Bíblia, ele mostra Jesus para você. Em todas as situações, ele ensina Jesus para você. Ele te leva em lugares novos em Jesus, o qual você não foi. Ele te dá revelação de quem Jesus é. Essa é uma corrente no qual Deus quer se relacionar com você. Você se relaciona com o Espírito Santo, você entende e conhece Jesus, você entende e recebe a graça, você então através de Jesus entende e recebe o amor do Pai. Mas tem outra coisa, irmãos. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós para nos ensinar, para nos revelar Jesus, para interceder por nós também. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, eu quero dizer para você que dentro de você habita o Deus Espírito Santo, que ensina você, que revela Jesus para você, mas que também intercede por você. Ele ora por você, ele fala com o Pai a seu respeito. Tudo isso é cuidado. Sabe, um dia o Senhor disse para mim que Jesus, ele nos ama tanto, ele nos prometeu em casamento, nós somos a noiva de Cristo, estamos aguardando o noivo, o dia do casamento, e ele precisou voltar para o Pai, mas ele não nos deixou sozinho, ele não nos deixou órfão, ele deixou o Espírito Santo para cuidar da noiva, ele deixou o Espírito Santo para cuidar de você, até que o Senhor volte. Ah, isso é maravilhoso. O Espírito Santo é um presente de Deus para mim e para você. O Espírito Santo veio para cuidar da noiva, mas também para preparar a noiva, que é você, que sou eu, para o dia do nosso casamento, para o dia da volta do Senhor, que ele vem nos buscar para as bodas. Aleluia. Mas tem uma outra coisa que o Espírito Santo também faz em nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele pode vir também sobre nós, e quando o Espírito Santo vem sobre nós, nos fala de poder, nos fala de unção. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele libera ousadia, ele libera unção, ele libera poder, capacidade de Deus para você concluir algo aqui na terra, capacidade de Deus para você viver os propósitos de Deus aqui na terra. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você é cheio de Deus, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da unção, da vida de Deus, e você começa a ser usado por ele aqui na terra. Relacione com Jesus, seja cheio dele, seja cheio da graça de Deus, e as portas serão abertas sobre você. O favor de Deus será com você. Se relacione com Deus Pai, entenda o quanto você é amado. Receba o amor dele na sua vida e viva como um filho amado, que é cuidado, que é guardado, que é protegido. Se relacione com o Espírito Santo e você vai aprender de Jesus, você vai conhecer Jesus, você vai ser ensinado em todas as coisas, mas você também receberá da unção de Deus, do poder de Deus, para você viver o seu propósito aqui na terra. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que porque você decide se relacionar com a Trindade, será liberado sobre a sua vida graça, favor de Deus, mas será liberado sobre a sua vida amor de Deus, mas também será liberado sobre a sua vida unção, poder de Deus, para você viver o plano de Deus que ele tem para você aqui na terra. E eu quero te fazer um convite: se relacione com o Senhor, se relacione com a Trindade, receba a graça, receba o amor e receba a unção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. E em breve estaremos de volta com mais uma mensagem, com mais um compartilhar da palavra, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Eu quero te convidar também a compartilhar esse vídeo
com o máximo de pessoas possíveis. E que você também possa deixar um comentário aqui embaixo: eu me relaciono com a Trindade. E que você também possa curtir esse vídeo, para que mais pessoas possam receber essa mensagem, para que mais pessoas possam receber essa palavra e serem também abençoadas. Se você foi abençoado, comente aí embaixo: eu sou abençoado, eu me relaciono com a Trindade, com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém.